Hoje nós iremos abordar na nossa aula de Química um assunto muito importante no tocante às provas do Exame Nacional do Ensino Médio. As instituições de ensino superior também gostam muito do caráter privado de cobrar esse assunto, mas eu abordo esse assunto de uma maneira mais próxima da nossa realidade. Por quê? Porque é impossível nós negarmos a importância da metalurgia na nossa rotina, no nosso dia a dia. Em todas as oportunidades que a gente tem, quando a gente fala em matéria de conforto, avanços tecnológicos, utensílios, instrumentos de trabalho, nossa rotina de uma forma geral, ela está marcada pela presença de metais. Só que os metais, para serem utilizados como utensílios ou como objetos que permitam algum tipo de comodidade, exige um preparo, existe um trabalho, exige de nós uma exploração e uma, vamos dizer assim, uma preparação. Se você estiver agora, nesse momento, olhando ao seu redor, você vai encontrar objetos metálicos na estrutura da sua mesa, nas janelas de sua casa, na confecção do seu celular, na composição do computador que você esteja utilizando, na formatação da luminária que você usa na mesa para estudar, nos metais utilizados na confecção da moto ou do carro de seu pai ou de sua mãe, nos portões, enfim, a gente vai ficar aqui citando uma infinidade de exemplos com a presença dos metais. Assim como quando a gente estuda o lixo e a água, a gente percebe que eles são elementos que estão muito próximos e às vezes a gente não dá a devida atenção, só lembra deles quando está em excesso, como é o caso do lixo, ou na ausência, como é o caso da água, os metais também. Já imaginou a sociedade moderna sem o metal? Pois é, seria uma situação difícil de tentar entender. Portanto, o nosso objetivo hoje é abordar o assunto metalurgia, começando com esse histórico, com essa introdução, para mostrar para vocês o quanto é importante esse tema. Quando a gente fala em metalurgia, o termo metalurgia nada mais é do que uma ciência. O que a metalurgia vai buscar? Ela vai buscar o estudo da extração, transformação e aplicação de metais metálicos. Então, metalurgia é uma ciência que estuda o quê? Extração, o que seria? Buscar na natureza esse metal. Transformação, você vai fundir esse metal normalmente através da fusão, mas não existe apenas a fusão. E buscar também entender como se aplica esses elementos tão importantes na natureza. Alguns exemplos que eu coloquei aqui, ó: ferro, ouro, prata, bronze. Bronze é uma composição de 2 ou mais metais, que a gente vai chamar de liga metálica e vamos falar já sobre elas. Citar ferro hoje, por exemplo, eu vi hoje uma postagem, o antes e o depois da ostentação na pandemia. Então a foto era muito engraçada, que tinha assim: antes da pandemia, ostentação. Aí tem um sujeito com a foto ao lado de uma Ferrari. Aí tem durante a pandemia, ostentação. Aí aparece um rapaz, o mesmo rapaz, ao lado de um monte de ferros e de sacos de cimento. Por que isso, Vax? Porque esse metal ferro, ele aumentou de preço assustadoramente durante a pandemia. Então, a metalurgia é que vai buscar isso aqui. Ó, tá vendo aqui esse processo de aquecimento? Tá vendo aqui? Isso aqui é fundição de algum metal. Nós vamos subdividir esses materiais metálicos em 3 grupos, porque a gente tem uma abordagem de forma pontual sobre eles. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, estas subclasses, nós vamos chamá-las de, primeiro, um grupo somente com ferro e aço. Vanx, o que é o aço? O aço é uma liga de ferro mais carbono. Olha aqui, ó. Ferro, e quando eu falar em aço, você tem ferro mais carbono. Ligas não ferrosas, como assim, Vanx? Você vai poder formar ligas como latão, né? Como as ligas com platina, etc. E as superligas, o que são superligas? São conjuntos de metais muito resistentes, que a gente vai encontrar, por exemplo, na indústria da aviação. Eu vou comentar cada um dessas subclasses, começando pelas ligas ou superligas de níquel. O que é que se tem aqui? Níquel, você vai desenvolver aplicações principalmente na indústria da aviação. O que é isso aqui, Vax? Isso aqui é uma formatação, um desenho que traz para a gente aqui uma turbina de avião.
Você concorda comigo que a turbina de avião, que as usinas nucleares, que as indústrias petroquímicas, que as instalações de estruturas químicas com materiais extremamente corrosivos não podem ser colocados em qualquer lugar, correto? Então, esta superliga de níquel, ela permite o quê? Uma grande resistência. Ela resiste elevadas temperaturas, ela resiste impacto, ela não vai corroer, ela vai ter uma dimensão reduzida, ela vai ter uma grande resistência para temperaturas, para aquecimento, para descarga elétrica. Ou seja, esse é o tipo de material desenvolvido especialmente para condições adversas. A base de quê? A base de níquel. Onde é que a gente pode utilizá-las? Turbinas de avião, turbinas de vapor, usinas nucleares, instalações químicas, bases petroquímicas. Quais são as características principais que você citou? Resistência mecânica, ou seja, tração, impactos, temperaturas elevadas, resistência à corrosão, resistência à variação dimensional, ou seja, ela não vai ficar mudando suas medidas em função de qualquer coisa, grande resistência para o aquecimento. Então, as superligas têm essa característica. Só existe superliga de níquel? Não, existem outras. Essa daqui é uma situação de caráter exemplar. Outra aqui, ó, a base de ferro e níquel. Aqui já tem duas composições. Aqui já é ferro e níquel. Foi desenvolvida a partir dos ácidos inoxidáveis austênicos. O que é um ácido inoxidável? Presença de quem? Ferro mais carbono. O uso do nióbio e titânio evita a formação de carbonetos de cromo nos contornos de grão. Contornos. O que seria isso? Você não vai acumular nenhum tipo de situação oriunda de reações químicas. O cromo está presente para a garantia da resistência à corrosão e oxidação. Você ouviu falar em cromar alguma coisa? Os amantes de automóveis, muitas vezes, tem carros antigos, o sujeito diz assim, eu vou mandar cromar as rodas, vou mandar cromar o motor. O que seria isso? Uma camada de cromo sobre a estrutura metálica principal. O cromo ele vai evitar a corrosão, ele vai ser resistente a temperaturas elevadas. A classe mais importante das superligas é a de ligas endurecidas por precipitação de compostos intermetálicos. Como assim? Você vai formar, por exemplo, rodas na base de magnésio, você pode formar estruturas, como eu acabei de falar aqui para você, da aviação, da usina nuclear, das bases petroquímicas. Quando a gente vai falar em metalurgia, obviamente a gente vai ter que ser bem objetivo no tocante a quê? A especificar o que você está buscando, falar sobre os metais. Eu coloquei aqui à direita uma imagem de uma tabela periódica para dizer o que para você? A grande maioria dos nossos elementos, a grande maioria dos elementos conhecidos e catalogados na tabela são o quê? São metais. Então, esses elementos estão em grande maioria e eles se apresentam no dia a dia, se apresentam na natureza, etc. Aí o texto que a gente trouxe para você, eu já tinha abordado isso na parte introdutória da nossa aula, diz o seguinte, ó, na natureza, os metais não se apresentam da mesma forma como são vistos no dia a dia, é lógico. Por exemplo, você pega uma latinha de refrigerante, a base de sua formação, alumínio. Só que você vai ter que buscar bauxita onde? Na natureza. Será que você vai encontrar a latinha pronta? Claro que não. O níquel, acabamos de falar da superliga lá. Você encontra a turbina do avião já pronta? Também não. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer a extração, você tem que fazer o preparo. Então, quando você vai buscar esse elemento na natureza, você vai ter que entender que ele não tem, primeiro, determinação homogênea de distribuição. Tem alguns lugares que você tem uma grande concentração de determinado metal e outros não tem. Vamos pegar aqui a nossa região norte. A região norte do Brasil ela é riquíssima em muitos metais. Vou dar um exemplo aqui. Aqui nós somos muito ricos num metal chamado casterita. Então, na exploração da casterita, que é uma composição metálica, né? Um mineral importante, o que é que você tem? Será que você tem casterita em todo lugar que você imaginar? Não. Então, a distribuição não é homogênea. Você vai buscar, por exemplo, a distribuição do ouro. Se você, quando o Brasil foi descoberto, tinha uma grande concentração de ouro aqui, maior do que em outros lugares. Vanks, onde é que você pode encontrar, por exemplo, a bauxita, o ferro, etc.
essa distribuição ela não é homogênea na crosta terrestre. Então, primeira coisa que a gente tem que citar, a grande maioria dos elementos são metais. Os metais estão distribuídos na crosta terrestre de maneira irregular. Para extrair isso, o que é que a gente vai fazer uso? Da metalurgia. Aí entra a nosso tema principal de hoje, ó, a metalurgia. Você vai fazer a extração, você vai fazer a localização, você vai fazer o trabalho, né? A produção. Para extrair esses metais é necessário algumas técnicas. Nós vamos apresentar as técnicas para você. Nós podemos explorar o metal através do uso da água, através da energia elétrica, que é através da eletrólise, através do uso de algum material específico para a sua exploração, utilizar o fogo. Então é uma série de itens e nós vamos abordar todos eles hoje. Para extrair os metais desses minérios, é necessária a utilização da eletrólise, a redução de determinadas substâncias ou a utilização da água para separar o metal de outras substâncias. Esse aqui foi tema de aulas de química que você deve ter tido recentemente, né? Processos de óxido-redução, transformações, etc. Na sequência, nas tabelas, estão listados os principais metais. E aí o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos nos aprofundar no entendimento da metalurgia para saber como é que isso vai chegar no nosso dia a dia. Aqui eu trouxe para vocês o conceito de metalurgia e uma imagem de extração e moagem do minério. Como assim moagem, Vax? Que é o seguinte, pessoal, na hora que você vai fazer a extração, que você traz isso, você vai fazer um processo chamado britar. Quando eu digo assim, o mineral é britado, o que você faz? Transformar em forma de brita, pedaços pequenos, né? Depois ele vai ser moído. Depois é que você vai tratar para poder tirar as impurezas, que a gente chama de ganga. O que é ganga? Ganga são as impurezas que você encontra no minério. Então, quando você vai tirar, quando você, por exemplo, já explorou, tá vendo aqui esse montão aqui? Já explorou, ele está na forma de brita, você vai moer isso aqui e depois você vai tirar dele o quê? As impurezas, porque aí vem areia, vem outros materiais que não te interessam. Então, o que é que seria a metalurgia? Essa exploração. É uma ciência que vai manipular esses metais desde a extração até a sua produção final, a sua transformação em linha industrial. Pode-se conceituar a metalurgia como uma ciência que estuda e manipula os metais desde a sua extração até a transformação dele em alguma coisa. Após ser extraído da natureza, o minério vai ser o quê? Britado, tá? Formado em pequenas pedrinhas, né? Moído e depois tratado para concentrar o máximo possível da porcentagem do metal de interesse. O que você está buscando, o resto é impureza. Você vai ter que separar isso. Essas impurezas você vai chamar de quê? Ganga. Ganga são as impurezas retiradas dessa quantidade de metal extraído, tá bom? Você retirou o minério da natureza, britou, moeu, tratou. Vamos aqui ver alguns processos que a gente vai encontrar no nosso cotidiano da metalurgia. Primeiro, pirometalurgia. O que significa o prefixo piro? Piro significa fogo, vem do grego pyros. Então eu vou usar fogo. Você está vendo aqui o que está acontecendo? Você está vendo aqui? Certamente isso aqui é um metal que, submetido a temperatura elevada em função do fogo, ele vai o quê? Ele vai fundir. A pirometalurgia é uma técnica de obtenção de metais caracterizada por utilizar uma série de processos que reduzem o metal por meio de elevadas temperaturas. Isso aqui é antigo, hein, moçada? Isso é um processo muito antigo. Aquelas armas da antiguidade, onde você tinha os exércitos preparados para os grandes combates, para as grandes batalhas, as armas eram fundidas, ou seja, já utilizavam-se à época, né? Séculos e séculos atrás, essa técnica da pirometalurgia, até hoje utilizada. Olha essa característica aqui que eu trouxe para você de uma coisa mais moderna no tocante a aquecimento. Veja essa representação aqui. Observe que nós estamos colocando em temperaturas elevadíssimas, veja só. Começando com 400 graus e indo até 1500 graus, tá vendo? O que você colocou aqui dentro? Aqui você pegou, qual foi aquela sequência que eu disse para você lá da metalurgia? Você pegou o mineral, ele foi britado, ele foi moído, ele foi tratado. Então você vai pegar tudo aquilo que está nesta condição já e jogar aqui dentro. E aí, à medida que a temperatura vai sendo elevada e os processos químicos estão sendo realizados, até o final do processo você vai ter o que aqui na saída? Olha lá, ferro
fundido, ou seja, o ferro no estado líquido. Por que está líquido, Vanks? Olha a temperatura que você o submeteu. Ele atingiu o seu ponto de fusão, né? Isso aqui você transformou ele de sólido para líquido. Então, o que a gente vai raciocinar? Quando a gente aquece um mineral, o que vai acontecer? Ele vai sofrer reações químicas. Aqui a gente apresenta para você dois importantes tipos de reação. A gente vai falar da calcinação e também vai citar para você a ustulação. O que consiste essa etapa da calcinação? Calcinação, pessoal, seria ambas, você vai fornecer calor, certo? Então, ambas, você vai trabalhar com temperaturas elevadas, são reações do tipo endotérmicas. Então, essa é a primeira coisa que você tem que lembrar. O que é que vai acontecer aqui? Ela normalmente, nessa formatação de calcinação e formatação de ustulação, que são esses processos, você vai formar óxidos. Vanks, o que são óxidos? Óxidos são compostos binários com a presença de quem? Do oxigênio. Então aqui você pode formar, por exemplo, o dióxido de enxofre, o dióxido de carbono, tá? O óxido de magnésio, vários tipos aqui, ó. Vamos colocar alguns exemplos aqui para você. Dióxido de carbono, o óxido de magnésio, o dióxido de enxofre, tudo isso aqui são óxidos. Eles são obtidos em qual processo? Tanto da calcinação quanto da ustulação. O que é a calcinação? Receber calor e dentro da sua reação química formar óxidos. Veja aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa fase aqui? Olha aqui quem tá. Dióxido de carbono. O exemplo que a gente colocou bem aqui, ó. Carbonato de magnésio aquecido, formando o óxido de magnésio e o dióxido de carbono. Óxido de alumínio triidratado, formando o óxido de alumínio mais água. Tá vendo aqui? Vanks, o que seria a ustulação? A ustulação vai ser o mesmo processo da calcinação, só que aqui a gente vai ter um óxido específico. Qual? Os óxidos à base de enxofre, como por exemplo o SO2. Então, tudo que é voltado a enxofre, a gente usa a terminologia SUF. Então, como eu estou falando de óxidos, eu posso dizer para você que esses óxidos aqui seriam na composição dos sulfetos, né? Tudo que você falar em SUF é com relação ao enxofre, tá? Então, ustulação seria o quê? Você ia formar os óxidos do quê? A base de enxofre. Sulfetos em óxidos, ó. Ah, então eu vou ter a relação envolvendo enxofre e temperatura elevada? Sim, exatamente isso que vai acontecer. Veja aqui um exemplo. Olha para cá. Você está vendo aqui, ó? Aqui tem um sulfeto. De quem? Que é KHG? Mercúrio. Oxigênio, tá vendo combustão. Separou o mercúrio. Qual foi o óxido que você criou aqui? Dióxido de enxofre. Portanto, tanto calcinação como ustulação, formação de óxidos. Tanto calcinação como ustulação, processos endotérmicos. Tanto calcinação como ustulação, buscar o metal que você busca desde o início do processo de aquecimento de uma maneira mais pura, separando as impurezas que a gente chama de ganga. Quando você tiver a ustulação, a presença de um elemento é fundamental para entendimento. Qual? Enxofre. Outra coisa importante para citar você. Tudo isso aqui através de quem? Da pirometalurgia. Você está usando o que para acontecer esse processo? Fogo. Usando fogo. Essa redução aqui, ela não conseguiria ser feita sem a utilização de fontes de calor muito elevadas, né? Então, tudo que você estiver fazendo, você vai utilizar essa representação aqui. Vanks, que esse desenho aqui? Isso aqui é um forno que a gente chama de alto forno. Para aguentar 1500 graus Celsius, né, pessoal? Segundo procedimento que a gente vai falar aqui, ou técnica, é a hidrometalurgia. Ora, se pirometalurgia trabalha com fogo, hidrometalurgia tem como referência o quê? A água. Essa técnica aqui é também uma técnica milenar. Imagine quando você tinha na exploração de ouro nos rios e nos leitos onde tinha a presença do ouro na colonização dos Estados Unidos. Era só através da hidrometalurgia. A nossa exploração de ouro aqui no Brasil, quando o nosso descobrimento? Através da hidrometalurgia. Por quê? Bastava utilizar a água porque você tinha esse mineral em grande abundância, então conseguia achar facilmente. Com o passar do tempo, que o ouro, por exemplo, foi diminuindo a sua quantidade,
Aí você precisou enriquecer as suas técnicas, né? Você precisou encontrar novos caminhos. Nesse caso aqui, você conseguiria normalmente aplicar hidrometalurgia, você conseguiria separar ouro, você poderia encontrar zinco, níquel, cobre, tá bom? Na época você tinha o ouro em grande abundância. Com o passar do tempo, essa abundância foi sendo reduzida e aí você começou a utilizar de outras técnicas, como por exemplo, lançar na água um metal líquido conhecido, que é o único que a gente conhece, que é o mercúrio. E aí você conseguia, através da utilização do mercúrio, separar ouro de alguns tipos de impurezas. Nocivo à saúde humana, por quê? Porque o mercúrio contaminava os leitos dos rios, os peixes consumiam mercúrio e nós consumimos o peixe. Isso aqui é muito antigo, né, Vanks? Não, não é antigo. A região norte, por exemplo, eu cheguei aqui na região norte em 1990, quando eu vim embora para cá, há mais de 30 anos, e à época a gente visitava os garimpos, que eu trabalhava na polícia, e tínhamos que trabalhar na segurança de muita coisa, e a gente viajava muito para os garimpos, e os garimpeiros da região norte do Brasil, nos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, utilizavam demais essa técnica aqui. De quê? De jogar mercúrio na água. Separava o ouro de outros metais utilizando o mercúrio. E aí o que é que acontecia? Acontecia, meus amigos, que o mercúrio ficava na água, ele não se diluía na água, os peixes consumiam o mercúrio e nós, população, quando comprávamos o peixe, já tinha que ter a consciência de que esse peixe vinha munido de uma grande concentração de mercúrio, um metal líquido nocivo à nossa saúde. Para que a extração de ouro fosse feita, olha aqui, ó, além da utilização da água, usava-se uma substância altamente nociva, ó, que eu estou citando para você, ó, o mercúrio. Quando um rio ou um lago é poluído pelo mercúrio, parte desse se volatiliza na atmosfera e depois torna-se acílico para fazer com as chuvas. Parte do mercúrio é absorvido direto ou indiretamente pelas plantas e pelos animais aquáticos. Ó, ele vai estar presente nas plantas e nos animais aquáticos, então o peixe que a gente consome, que se concentram em grandes quantidades ao longo das cadeias alimentares. Também é possível que a atividade microbiana transforme mercúrio metal em mercúrio orgânico, altamente tóxico. Vanks, se eu tivesse contato com mercúrio, ele também ia deixar você intoxicado. Traduzindo, quando reduziu a quantidade de ouro nos leitos dos rios, não só aqui no Brasil, como em qualquer outro lugar, e que foi utilizado para a extração desse ouro, o metal mercúrio, nós automaticamente deixamos de lado a preocupação com o meio ambiente e com a saúde para buscar o lado comercial. Então aqui, ó, mercúrio, líquido, pele, pessoa intoxicada. No ar, fauna e flora, pessoa também intoxicada. Atinge os pulmões, né? Pessoa também intoxicada. Eletrometalurgia. Bom, o nome eletrometalurgia vai lembrar de quê? Eletricidade. Nós já falamos da pirometalurgia, falamos da hidrometalurgia, agora vamos falar da eletrometalurgia. Bom, essa técnica ela é muito usada. Por quê? Porque dentre os metais que a gente mais tem utilização no dia a dia, nós temos a necessidade de fazer exploração de quem? Do alumínio. De onde é que eu vou buscar o alumínio? Você vai buscar o alumínio na exploração da bauxita. Esse processo aqui tem um nome alemão, ó, processo Bayer. Como é que funciona isso? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer a exploração desse material e vai passar por todos aqueles procedimentos que eu falei para vocês, de britar, de moer, de tratar. Então vamos dar uma lida aqui no texto que eu trouxe para você. O processamento químico da bauxita é conhecido como processo Bayer. Essa operação é realizada na refinaria. Ali, o minério é transformado em alumina calcinada. Através de que procedimento? Brita, moagem. A qual, posteriormente, será utilizado no processo eletrolítico. Olha a eletrólise chegando aqui, ó, para a presença da corrente elétrica. Sofrendo reações químicas, a alumina, essa tal de alumina, pessoal, é um óxido. O que é a alumina, Vanks? É o óxido de alumínio, ou trióxido de dialumínio. Trióxido de dialumínio. Será precipitada por meio do processo de cristalização. O que é formar um precipitado? Essas palavras devem ser do domínio de vocês. Quando eu falo em precipitado, eu estou falando de alguma estrutura sólida. Será precipitado por processo de cristalização.
O material cristalizado é lavado e secado por meio de aquecimento para que o primeiro produto do processo de produção do alumínio, ou seja, o óxido de alumínio, está aqui, de alta pureza ou alumina, um pó branco e refinado seja obtido. Então está aqui, ó. Trouxe a bauxita, você moeu, você tratou, trouxe aqui porque eles chamam de digestor, passou por filtros, precipitou, passou por um forno, chegou na condição que você queria. Aqui eu coloquei uma observação que é o seguinte: para produzir 1 kg de alumínio, utilizam-se 2 kg de alumina, 100 gramas de criolita, que é um material composto de sódio, alumínio e ferro, flúor, e 10 kW de energia elétrica. Olha aqui, ó. Alguns componentes químicos, 2 kg de alumínio, que é o Al2O3, 100 gramas de criolita, sódio, alumínio e flúor, e, por último, energia. Por isso que o processo é chamado de eletrometalurgia. Vão que só existe eletrometalurgia do alumínio? Não. Existe eletrometalurgia de outros metais. Nós vamos citar aqui os principais, são aqueles que a gente mais utiliza, para que você possa se situar nesse processo. Lembrando, nós vamos passar por onde? Vamos britar, vamos moer, vamos passar pelos processos químicos para poder obter aquele metal que a gente busca nos minérios com riqueza de pureza. Olhem as reações que aconteceram no processo que eu acabei de apresentar para você da eletrometalurgia do alumínio. No digestor, aqui, bem aqui, ó, nesse item 1, bem aqui. Eu vou apagar essas marcações para te mostrar o que aconteceu, ó, bem aqui, ó. O que acontece aqui? Vamos lá mostrar a reação para você. Hidróxido de alumínio, isso aqui é uma base, reagindo com quem? Com hidróxido de sódio. Na precipitação, vamos voltar lá na precipitação, no segundo momento, ó. Quando você tiver passado aqui e chegado aqui, ó. Qual é a reação química que nós vamos ter aqui? Sódio, alumínio, hidroxila, separando de novo quem? Hidróxido de alumínio e hidróxido de sódio. E na calcinação, que é o finalzinho aqui que a gente quer, porque a gente está buscando isso aqui, ó, a alumina. A gente vai ter hidróxido de alumínio, formando o óxido de alumínio mais água. Eu quero esse moço aqui, ó. Eu quero essa estrutura sólida. Ela aconteceu o que a gente chama aqui? Solidificou. Isso aqui é o meu precipitado. A alumina, que é o óxido de alumínio, é colocada em uma cuba eletrolítica. O que é uma cuba eletrolítica? Um dispositivo que vai permitir ela ser submetida a descargas elétricas. Quando você submete a uma reação, a presença de corrente elétrica e ela começa a acontecer, você dá o nome disso de quê? Eletrólise. Na eletrólise, o óxido de alumínio é transformado em alumínio metálico. Olha só que legal. Chegou aqui na fase final, ó. Você obteve alumínio. Você saiu lá da bauxita, você britou, você moeu, você passou pelo digestor, você precipitou e você atingiu a alumina, que nada mais é do que o precipitado, o óxido de alumínio na condição sólida. Depois disso, você joga isso dentro de uma estrutura que permita a interferência da corrente elétrica, no processo denominado eletrólise. Você pega a alumina, que é o óxido de alumínio, e transforma isso aqui no alumínio que você quer e em gás oxigênio. Alumina, nome fundamental. Então, o processo aqui é uma das formas de eletrometalurgia. Tem outras, Marcos? Tem. Olha aqui essa. Essa aqui é a de quem? Do sódio. Eletrometalurgia do sódio. Ó, Na. O sódio é o sexto elemento mais abundante na natureza. Só questão de curiosidade. Quem é o elemento mais abundante na natureza? É o carbono, Marcos? Não. O carbono está presente na maioria dos compostos, porque na maioria dos compostos são compostos orgânicos, mas o elemento mais abundante na natureza é o oxigênio. Cerca de 50% dos elementos que nós temos na natureza, o oxigênio toma essa primeira posição. Você encontra o oxigênio na crosta terrestre, você encontra o oxigênio na água, você encontra o oxigênio na atmosfera. 50%. Agora, não é só aqui. Se você fizer um estudo mais aprofundado, você vai notar que na Lua também o oxigênio é o mais abundante. Olha que interessante. Agora, muito cuidado. O elemento mais abundante é o oxigênio. Agora, o gás de maior abundância na atmosfera não é o gás oxigênio. O gás mais abundante na atmosfera é o gás nitrogênio. 78% do gás da atmosfera é nitrogênio. 78%.
é de gás nitrogênio na atmosfera. 21% é de gás oxigênio, só 21%. E 1% os outros. Olha que interessante. Em matéria de abundância, o oxigênio é o mais abundante, 50%. Em matéria de atmosfera, o gás nitrogênio tem mais que ele. Tem muito mais do que ele, tá? Bom, vamos voltar aqui porque a gente estava conversando que era a eletrometalurgia do sódio. O sódio é o sexto elemento mais abundante da natureza, constituindo cerca de 2,6% da composição da crosta terrestre. Conduz facilmente o calor e a eletricidade e exibe um efeito fotoelétrico, ou seja, emite elétrons quando exposto à luz. Sódio é de qual família? Família dos metais alcalinos. A família dos metais alcalinos tende a ter uma grande eletropositividade, liberação de elétrons, né? O processo de obtenção do sódio se faz por meio da eletrólise. De quem? Do cloreto de sódio fundido. Quem é o cloreto de sódio? O cloreto de sódio é o sal de cozinha, NaCl. O processo para obtenção do sólido por eletrólise, o que seria eletrólise? Submeter esse moço aqui à corrente elétrica. É conhecido como célula de Downs. Aqui está o procedimento, né? Você vai colocar essa estrutura dentro de uma cuba, na verdade um dispositivo que permite a gente submeter essas estruturas à corrente elétrica, e nós vamos ter a eletrólise. O que é que vai acontecer aqui? Você vai separar por polos, né? Como você vai ter aqui, quando a gente estuda nas pilhas, nas células galvânicas, você vai separar. Você vai ter o polo cátodo e o polo ânodo. Só que na eletrólise o processo é inverso. Na eletrólise você chama o polo ânodo, que nas pilhas a gente chama de polos negativos. Aqui na eletrólise o ânodo é positivo. Olha que interessante. Cuidado que a eletrólise é o caminho inverso. E o cátodo, aqui a gente chama de polo negativo. Eletrometalurgia do cobre. Eu já mostrei aqui anteriormente de outros metais e eu disse para você que a eletrólise acontece em várias situações, incluindo elementos distintos, como é o caso aqui do cobre. Ó. O que é que acontece aqui? Você vai fazer a mesma coisa. O cobre tem muito pouco na natureza, tá? E a gente precisa muito dele. O cobre está presente em 0,0001% da crosta. É uma porcentagem muito reduzida, tá? Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa encontrar o cobre em alguns minerais separados, né? Olha aqui, ó. Você encontra um mineral aqui na calcopirita. Tá aqui ele. Você encontra ele na calcosina. Você encontra ele na covelita. Você encontra o cobre na cuprita. Essas estruturas também tem na tenorita, CuO. Todas elas têm a presença do cobre e para eu poder explorar, eu vou usar o quê? Eletrólise. Para eu poder explorar esse cobre, eu tenho que fazer uso da energia da corrente elétrica, tá? Uma das técnicas utilizadas para obter o cobre, a partir dessas estruturas, é a ustulação. Tá lembrado da ustulação? Ustulação é aquele processo endotérmico que eu vou ter a presença dos óxidos de enxofre? Exatamente. A ustulação, né? Lá, aquela primeira parte que eu te mostrei. Tá aqui ele, ó, lá no finalzinho, tá vendo? Quem é que apareceu aqui, ó? Você obtém o cobre, mas tá junto quem é aqui lá no final? Dois óxidos, o óxido de ferro e o dióxido de enxofre. Uma das técnicas utilizadas para obter o cobre a partir de sulfetos é a ustulação. Tá aqui ela, ó. Após ser obtido, o cobre apresenta entre 97% e 99% de pureza. Então, lá daquele cobre que você obteve da ustulação, você tem entre 97% e 99% de pureza, tá? As impurezas mais nobres do que o cobre não se oxidam, ou seja, não sofrem processo de liberação de elétrons. Elas se depositam no fundo da célula eletrolítica, formando a lama anódica. Esta é constituída por impurezas menos nobres do que o cobre que se oxidam no ânodo. O que significa se oxidar? Liberar elétrons. Lembre-se, na eletrólise, o ânodo não é o polo negativo, é polo positivo. Só que eles não conseguem se reduzir. Os íons cobre mais 2 são reduzidos rapidamente, ocorrendo a deposição de cobre puro no cátodo. Você já tem de 97% a 99%, você pode ainda tentar aumentar um pouco esse rendimento ou essa pureza. Eu gostaria que vocês, agora, nesse momento,
na primeira oportunidade, tentasse fazer as atividades desse capítulo. Na nossa próxima aula, nós vamos efetuar a resolução dessa galera aqui, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tamo juntos.